Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o acordo de cessar-fogo firmado entre Israel e o Hamas. Acordo este negociado durante várias semanas lá no Catar, também tendo a participação de representantes dos governos do Egito e Estados Unidos. E sendo assim, espero do fundo do meu coração que essa guerra chegue ao fim, pois, como aqueles que estão acompanhando o conflito sabem, esse conflito já deixou um rastro de destruição, milhares de vítimas fatais, milhares de feridos e também um grande número de desabrigados. Todavia, também sei que acordos de cessar-fogo são frágeis, ainda mais quando se trata de acordos firmados entre grupos extremistas que pregam a destruição do Estado de Israel, como é o caso do Hamas e da própria Jihad Islâmica, dois grupos fundamentalistas islâmicos baseados na faixa de Gaza. E sendo assim, o que me resta é aguardar os próximos dias, as próximas semanas, os próximos meses, para então poder ter certeza que esse acordo de cessar-fogo será um acordo que possa colocar fim a um conflito de décadas que envolve palestinos e judeus. Uma guerra que parece não ter fim e que ondas de violência explodem ou ocorrem de tempos em tempos, desencadeando guerras, conflitos armados que só deixam morte, destruição, feridos, desabrigados e um prejuízo muito grande. Aqui nós temos o símbolo do Hamas, e repare, eu chamo a atenção de vocês, que a logo do Hamas não inclui a existência do Estado de Israel. Aqui o mapinha, ó. Todo esse território deveria fazer parte da Palestina de acordo com o Hamas. E se você pegar logos de outros grupos fundamentalistas islâmicos palestinos que lutam pela criação do Estado palestino, verão a mesma formatação do território, ou seja, eles não querem a existência do Estado de Israel. Pelo contrário, esses grupos fundamentalistas islâmicos pregam a destruição de Israel. E aqui do lado esquerdo, a bandeira de Israel. Alguns alunos me perguntaram, o porquê desse acordo de paz. O que levou o Hamas a aceitar, não um acordo de paz, enfim, mas um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que talvez venha a ser hoje o principal grupo fundamentalista islâmico que luta pela criação do Estado palestino. Mas antes de falar propriamente disso, é preciso fazer um breve relato sobre o início do atual conflito, que ocorreu no dia 7 de outubro de 2023, que foi um sábado. Shabat é um dia sagrado para os judeus. E quando então militantes extremistas do Hamas e da Jihad Islâmica
invadiram parte do território de Israel, matando mais de 1.200 pessoas de forma covarde. Entre os mortos estão crianças, mulheres, idosos, militares, enfim, desencadeando, logicamente, aquilo que era previsto, uma resposta dura das forças de defesa de Israel, logicamente, a partir da determinação do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E sendo assim, o início desse conflito, que se estendeu por mais de um ano, ainda está em curso, até mesmo porque esse acordo de cessar-fogo só entra em vigor no dia 19 de janeiro. Então, Israel ainda está procedendo ataques à infraestrutura do Hamas e da Jihad Islâmica na faixa de Gaza. Então, em mais de um ano de conflito, podemos assim dizer, que tivemos um rastro, além da destruição, de aproximadamente 50 mil pessoas mortas. Vamos esperar dados confiáveis, mais confiáveis, dados oficiais, mas é uma estimativa feita pela ONU e a gente tem que respeitar. Eu, particularmente, por se tratar a faixa de Gaza, uma região com uma densidade demográfica muito alta, eu acredito até piamente que o número de vítimas fatais e feridos venha a ser maior do que aquilo que está sendo divulgado até o momento, porque muita gente ficou soterrada nos escombros, ficou soterrada nos bombardeios aéreos feitos pelas forças de defesa de Israel. E sendo assim, só após o início da reconstrução, quando então serão removidos entulhos das edificações que desabaram, nós teremos um perfil mais exato da quantidade de vítimas fatais decorrentes dessa guerra entre o Hamas, Jihad Islâmica e Israel. Aqui nós temos a resposta de Israel, aquilo que era de se esperar. As forças de defesa de Israel responderam duramente os ataques terroristas feitos pelo Hamas e a Jihad Islâmica, e durante o transcurso de mais de um ano de guerra, o rastro de destruição na faixa de Gaza foi muito grande e ainda tem sido muito grande porque os ataques ainda não cessaram. Então aqui é a imagem logo após os ataques promovidos pelo Hamas e a Jihad Islâmica, a imagem da resposta dada pelas IDFs, que começaram a atacar toda a infraestrutura do Hamas e da Jihad Islâmica. Os alvos de Israel, prioritariamente alvos militares, que envolviam toda a infraestrutura e logística militar do Hamas e Jihad Islâmica, mas como a faixa de Gaza ela tem uma população que é superior a 2 milhões de habitantes, vivendo num espaço muito pequeno, nós temos ali uma das maiores densidades demográficas do mundo, logicamente também ciente de que tanto o Hamas como a Jihad Islâmica se protegiam em infraestruturas civis. Esses ataques feitos pelas IDFs, infelizmente, também acabaram atingindo a população civil, que no meu entendimento ficava entre a cruz e a espada, porque havia uma determinação dos extremistas do Hamas que elas não saíssem daquelas áreas que seriam atacadas. As IDFs avisavam exatamente os pontos que seriam atacados para evitar, vamos dizer assim, mortes de civis. Mas, do outro lado, esses grupos extremistas, com o poder das armas, impediam que a população civil abandonasse as áreas que seriam atacadas por Israel para usar a morte de civis como arma de propaganda política, propaganda de guerra, para jogar a comunidade internacional contra o governo israelense. Que eu quero deixar bem claro aqui, que eu não tomo partido
em nenhuma questão geopolítica do mundo de um lado ou do outro. Eu apenas relato os fatos e coloco aqui o meu entendimento, até mesmo porque com 44 anos de magistério, estudando muito também a questão geopolítica internacional, eu tenho um pleno entendimento e procuro ser muito isento nas minhas análises. Agora, se tiver que criticar um lado, eu vou criticar, e se tiver que apoiar, entre aspas, um lado, eu vou apoiar. O lado que está certo, ele merece o apoio, porque para toda ação merece uma reação. Se houve um ataque terrorista, logicamente, quem plantou, colhe. Então, quem semeia vento, no caso do Hamas e da Jihad Islâmica, colheu o quê? Tempestade. Infelizmente, a conta também acabou caindo sobre a população civil. Muitas famílias que foram destroçadas por essa guerra, perderam seus lares, perderam tudo, estão vivendo uma crise humanitária sem precedentes naquela região. Aliás, a faixa de Gaza vive uma das piores crises humanitárias do mundo atual, e cabe agora à comunidade internacional exercer uma forte pressão sobre o Hamas e a Jihad Islâmica, que são dois grupos que foram desarticulados, mas eu digo que grupo terrorista é que nem capim, né? O capim está seco, você faz uma queimada, mata o capim aparentemente, né? Assim que caem as primeiras chuvas, o capim brota com toda a força. Grupo terrorista é assim. Se você não adotar medidas para manter esses grupos sob pressão e controlados, eles proliferam rapidamente. É o que vai acontecer após o cessar-fogo. Eles vão procurar se reestruturar para poder continuar fazendo aquilo que eles pregam, a destruição do Estado de Israel. Só que o Estado de Israel tem um dos melhores exércitos do mundo, uma das melhores forças armadas de uma forma geral, muito bem equipadas, muito bem treinadas, e, consequentemente, essa tese de destruir o Estado de Israel só passa na cabeça de elementos radicais que não têm a mínima noção ou fingem não ter noção sobre o poder bélico de Israel. Aqui nós temos a primeira etapa do acordo, que é a parte central da aula, né? O conflito em si entre o Hamas, a Jihad Islâmica e Israel. Eu já falei em outras aulas, né? Existem algumas aulas em que eu trabalho essa questão, e a ideia central da aula de hoje é falar desse acordo de cessar-fogo, né? Que a gente pode não dizer que é um acordo de paz, porque o acordo de paz é um acordo definitivo, né? O cessar-fogo, para mim, é um acordo temporário, ainda mais quando envolve grupos extremistas do lado dos palestinos. Então, na primeira etapa do acordo, que durará cerca de 1 mês e meio, o cessar-fogo prevê a devolução de 33 reféns. Pessoas idosas, pessoas doentes, né? Enfim, vivos ou mortos, incluindo mulheres, crianças, homens acima de 50 anos, feridos e doentes. Essa é a primeira etapa. Aqui eu coloquei imagens de pessoas que foram sequestradas, né? Lembrando que, além de esse ataque desses grupos extremistas palestinos, a Jihad Islâmica e o Hamas, terem deixado um rastro de mais de 1.200 mortos, mais de 200 judeus foram sequestrados e levados para a faixa de Gaza. Claro que parte dessas pessoas que foram sequestradas já faleceram, e Israel exige a devolução dos corpos para que os restos mortais, assim podemos dizer, tenham um enterro digno no solo sagrado de Israel, onde seus familiares também possam ter a participação de poder enterrar seus entes queridos. Aqui na primeira etapa, residentes desarmados do norte de Gaza poderão retornar, considerando que nenhuma arma seja transportada, o que é difícil se não existir um controle militar.
Então, aqui nessa parte mais escura, você tem a cidade de Gaza e Beit Lahia, que são as duas principais aglomerações, né, existentes nessa região, né? Consequentemente, será permitido que os palestinos residentes dessa área, desde que desarmados, eles possam retornar ao norte da faixa de Gaza. Agora fica a pergunta no ar: quem exercerá o controle para verificar as pessoas que estão retornando a uma área que foi parcialmente destruída e verificar, consequentemente, se tais pessoas não estão conduzindo armas? Essa é uma condição que foi aceita pelo pessoal do Hamas. Aqui mostrando a vocês que a população do norte da faixa de Gaza é estimada em 1.100.000 pessoas. A faixa de Gaza como um todo tem uma população estimada em 2.100.000 pessoas. Haverá segurança no corredor Filadélfia, uma faixa de território ao longo da fronteira de Gaza. O corredor Filadélfia é esse aqui, ó. Israel criou esse corredor para exercer um controle. Qual é a importância estratégica do corredor Filadélfia para Israel? Basta lembrar que muitas armas que foram contrabandeadas, tanto para a Jihad Islâmica, como principalmente para o Hamas, tem como ponto de passagem a fronteira do Egito com a faixa de Gaza. E essa passagem, por onde essas armas ingressam na faixa de Gaza, é principalmente por túneis subterrâneos, túneis escavados a dezenas de metros de profundidade, lembrando que toda essa faixa aqui é um deserto, e consequentemente a gente sabe que as forças de segurança do Egito não se esforçam tanto para desbaratar essas organizações que fazem o transporte de armas, componentes, peças, munições para a faixa de Gaza. Então, uma exigência do Israel, a segurança do corredor Filadélfia, essa região aqui. Uma faixa de território ao longo da fronteira de Gaza com o Egito, onde Israel também irá se retirar de partes, não totalmente, para que Israel possa exercer o maior controle e, não vou dizer eliminar, porque eliminar a entrada de armas, componentes para a fabricação de armas, etc., munições, é um tanto quanto complicado, até mesmo porque essas organizações dispõem de inúmeros mecanismos para receber armas, componentes, munições, peças de reposição dos países que financiam essas organizações fundamentalistas islâmicas que pregam a destruição do Estado de Israel. Tropas israelenses se retirarão do corredor Netzarim, no centro de Gaza. Essa faixa preta aqui é o corredor Netzarim. Israel criou esse corredor também para poder exercer o maior controle da faixa de Gaza. Inclusive, né, chegou até pavimentar esse corredor, asfaltou, né, alargou ele, asfaltou para facilitar o acesso dos equipamentos militares de Israel para que as IDFs pudessem promover suas operações militares com maior rapidez, agilidade e até mesmo segurança. Então, dentro desse acordo de cessar-fogo, Israel se compromete a se retirar do corredor Netzarim, mas também exige que haja segurança na faixa de Gaza. E ficará a cargo da ONU, de repente, buscar um mecanismo que possa garantir maior segurança dentro da faixa de Gaza. A travessia de Rafah entre o Egito e a Gaza, a travessia de Rafah, ela fica no corredor Filadélfia, está na fronteira da faixa de Gaza com o Egito, começará a operar gradualmente, permitindo a passagem de pessoas doentes e casos humanitários para tratamento fora do enclave, ou seja, tratamento principalmente lá no Egito, e também outros países árabes que recebem essas pessoas doentes, feridas, que estarão sendo removidas lá da faixa de Gaza para poder
fazer o tratamento. E também pela travessia de Rafah entrarão mantimentos, né, o corredor humanitário, né, suprimento, alimentos, água, tudo aquilo que possa vir minimizar a grave crise humanitária que está afetando a população civil da faixa de Gaza, que infelizmente é aquela que está pagando a conta mais alta. Eu digo isso porque os fundamentalistas islâmicos do Hamas e da Jihad Islâmica, eles, morrendo ou não, está tudo certo. Para eles, a morte em defesa de Alá é, por exemplo, um ato heróico, né? Será recompensado por Alá, que dará 30 virgens, 100 virgens, dependendo dos seus atos, né? Eu queria saber que Deus é esse que vai dar mulher virgem no plano espiritual, que não tem contato carnal, não tem desejos materiais físicos, e para cometer esses atos, essas atrocidades. Mas quem paga a conta em conflito maior normalmente é a população civil, que perde o seu lar, perde o seu emprego, passa necessidade, passa privações, vê entes queridos feridos, entes queridos mortos, né? Enfim. Aqui você tem a imagem, né, da travessia de Rafah, que é um posto de controle exercido pelo Egito. Ainda na primeira etapa, haverá um aumento significativo da ajuda humanitária à faixa de Gaza, onde organizações internacionais, incluindo a ONU, afirmam que a população enfrenta uma grave crise humanitária. Correto? Aqui nós temos uma imagem que não é atual, tá? Já tem alguns meses, mas isso vai se repetir. A previsão inicial é que diariamente passem por ali cerca de 635 caminhões transportando alimentos, água, mantimentos, tudo aquilo que é necessário para aliviar, reduzir essa crise humanitária que afeta a população civil que vive na faixa de Gaza. Aquilo que eu disse é que está pagando a conta maior em função dessa guerra insana que o Hamas e a Jihad Islâmica provocaram contra o Estado de Israel. E ninguém vai me provar que foi o contrário, porque a guerra teve início em função de ataques terroristas promovidos por esses dois grupos fundamentalistas islâmicos que, assim como outros, pregam a destruição do Estado de Israel. Aqui é a segunda etapa do acordo. Na segunda etapa, que deve começar no 16º dia após o início do acordo, prevê libertar os demais reféns vivos, soldados e civis jovens do sexo masculino, e os corpos dos que morreram serão devolvidos, claro, para que tenham um enterro digno na terra sagrada dos judeus. Em troca, Israel libertará mais de 1.000 prisioneiros e detidos palestinos, incluindo 30 que cumprem sentenças de prisão perpétua. No entanto, os integrantes do Hamas, e não foi colocado aqui, da Jihad, que participaram do ataque de 7 de outubro de 2023 em Israel, não serão libertados, porque, na verdade, essas pessoas participaram de uma chacina, de uma carnificina, são criminosos e devem pagar pelos seus atos. A retirada contará com as forças israelenses permanecendo ao longo da fronteira de Gaza para proteger as cidades e vilarejos fronteiriços de Israel. É preciso que as forças de defesa de Israel aumentem justamente essa presença militar na área de fronteira, porque aquilo que ocorreu no dia 7 de outubro de 2023 foi uma falha, primeiro, da inteligência israelense, do Mossad e de outros grupos que participam dessa inteligência de Israel. Segundo, a área de fronteira, por ser um sábado e também por ter sido um feriado naquele dia, feriado judaico, estava relativamente desmilitarizada, com poucos efetivos de militares na região para proteger os territórios que foram invadidos por extremistas da Jihad Islâmica e do Hamas, que causaram
aquela carnificina, aquela chacina que vitimou mais de 1.200 pessoas. Então é preciso que, mais uma vez, Israel aprenda essa lição para evitar futuros ataques do gênero. Eu não vou dizer evitar lançamento de foguetes, porque o Hamas ele vai se reestruturar. Se nada for feito, tanto o Hamas como a Jihad Islâmica irão se reestruturar. E não vou dizer daqui a um mês, daqui a 2, daqui a 3 meses, mas em pouco tempo terão reconstituído parte da sua capacidade militar, que é uma ameaça à segurança do Estado de Israel, porque o Hamas e a Jihad Islâmica foram responsáveis, além da invasão por terra, pelo lançamento de milhares de foguetes nas cidades israelenses, alguns dos quais, inclusive, atingindo alvos civis que também deixaram vítimas fatais, prejuízos materiais, enfim. A terceira etapa, que também deve começar no 16º dia após o início do acordo, consiste nas negociações sobre a reconstrução de Gaza, que levaria ao fim da guerra. Porém, existe um debate sobre quem comandará a região e não há garantias de que aconteça de fato o encerramento do conflito. Aquilo que eu disse. Porque os extremistas não querem o fim do conflito. Então, que eles vão romper, quebrar esse cessar-fogo, você pode ter certeza. Escreve o que eu estou dizendo aí. Assim que ele entrar em vigor no domingo, na semana seguinte, de repente, eles já começarão a lançar foguete, mesmo que não tenha uma grande quantidade, porque a capacidade militar, tanto do Hamas como da Jihad Islâmica, foram reduzidas e muito pelas operações militares das IDFs, mas eles vão começar a atacar novamente Israel, porque existe o lado do extremismo fundamentalista islâmico que não aceita a existência do Estado de Israel. Então, um acordo de cessar-fogo entre as duas partes, no meu entendimento e no entendimento de qualquer analista político, qualquer analista de guerra, é um acordo que não vai se sustentar por muito tempo. Escreve o que eu estou dizendo. Eu estou gravando essa aula no dia 17 de janeiro de 2025, há 2 dias do início da entrada em vigor do acordo entre Israel e o Hamas. Escreve o que eu estou dizendo. A reconstrução de Gaza é estimada pela ONU em aproximadamente 20 bilhões de dólares. Eu estou falando apenas da infraestrutura de Gaza. Energia, telecomunicações, saneamento básico, né? Enfim. Porque a reconstrução em si, das construções civis e de outras infraestruturas, escolas, hospitais, etc., o custo disso é enorme. Quem é que vai bancar isso? Eu sei que parte dessa reconstrução será financiada pela comunidade árabe. E o restante? E é uma reconstrução que vai demorar. Agora, e a questão dos túneis subterrâneos, do metrô de Gaza, aquela rede de túneis, que de acordo com as estimativas chegava a ter cerca de 500 quilômetros, onde o Hamas e a Jihad Islâmica provavelmente mantiveram reféns, parte desses túneis foram destruídos pelas IDFs, mas nem toda a rede de túnel foi desarticulada, nem toda a fábrica de armas do Hamas e da Jihad Islâmica foram descobertas em mais de um ano de operações militares de Israel na faixa de Gaza. Então você tem essa questão também a ser tratada, que é a infraestrutura militar subterrânea desses 2 grupos fundamentalistas islâmicos que pregam a destruição do Estado de Israel. Então, ora, Israel queria que a Autoridade Nacional Palestina assumisse a faixa de Gaza. O Hamas e a Jihad Islâmica não aceitam. Mas o Hamas, que tem muito mais poder que a Jihad Islâmica, né? A Jihad é um grupo de menor expressão dentro da faixa de Gaza. Agora, também, vocês poderiam me perguntar, professor, mas por que o Hamas aceitou negociar o acordo de paz, o acordo de cessar-fogo com Israel?
Ora, para e pensa. O que aconteceu com o Hezbollah no Líbano? Um grupo fundamentalista islâmico, criado na década de 80, que também prega a destruição do Estado de Israel. Declarou guerra a Israel em apoio ao Hamas e à Jihad Islâmica. Suas principais lideranças morreram. Boa parte da infraestrutura militar do Hezbollah foi destruída. O que aconteceu com as lideranças do Hamas e da Jihad Islâmica? As principais lideranças foram mortas por Israel. O que aconteceu com a Síria? O governo do Bashar al-Assad, que apoiava o Hezbollah lá no Líbano e o Hamas na faixa de Gaza, caiu. Quem assumiu o governo? Pelo menos, até o momento, um grupo que não constitui, pelo menos no seu discurso, no momento, nenhuma ameaça a Israel. E, pelo contrário, o grupo que assumiu, a FDS, que assumiu o controle, Forças Democráticas da Síria, né, que assumiu o controle da Síria, consequentemente, lutou contra o Hezbollah, lutou contra o exército sírio, lutou contra a Guarda Revolucionária Iraniana e, consequentemente, no momento, não tem nenhum tipo de acordo ou aproximação política com o Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica, pelo contrário. Inclusive, o seu líder pediu a presença de forças da paz da ONU, agora, ontem, no território sírio, para garantir a paz dentro do país. O Irã, que utilizava a Síria como plataforma de fornecimento de armas para o Hamas, o Hezbollah e a Jihad Islâmica, perdeu essa plataforma. Então, o Hamas, junto com o Hezbollah e o antigo governo sírio, que faziam parte do eixo da resistência, que prega a destruição do Estado de Israel, que prega a destruição dos Estados Unidos, praticamente foi desmantelado. O Irã perdeu, geopoliticamente falando, uma área de influência muito grande ali no Oriente Médio. E o resultado, o Hamas, com a cruz fincada no peito, não tinha uma outra alternativa senão aceitar a negociação de um acordo de cessar-fogo para que pudesse, por fim, essa carnificina que está ceifando a vida de milhares de palestinos e libertasse os reféns israelenses para que se pudesse, por fim, pelo menos, nesse capítulo trágico desse conflito entre palestinos e judeus, que se arrasta há muito tempo, desde o século XX, desde o processo de criação do Estado de Israel, antes mesmo da criação do Estado de Israel, já havia conflitos naquela região entre palestinos e judeus. Então, consequentemente, é dentro dessa visão geopolítica que vocês têm que entender, primeiro, que aqui não tem uma visão para defender um lado ou outro, mas tem uma visão justa, que é aquela que dá direito ao país atacado de responder com o uso da força aos agressores. Foi o que Israel fez, e eu acho que você tem que pensar na sua casa. Se a sua casa é atacada, você vai ficar calado ou vai procurar defender a sua casa, a sua família? Esse é o princípio, tá? O que eu quero, eu desejo como pessoa, ser humano, pacifista, é que tanto palestinos como judeus possam conviver em paz. E que as pessoas entendam que a nossa passagem aqui na Terra é muito curta. Ninguém é dono de nada. Ninguém é dono de nada. Territórios, propriedades, são parte de um pertencimento provisório. Não sei se vocês estão me entendendo. Daqui a pouco você morre, tudo fica para aí. Aquilo que era seu deixa de ser seu porque você morreu. Aquilo que ficou de herança para os seus filhos deixa de ser propriedade dos seus filhos, ou porque eles venderam, ou porque também morreram. E por aí vai, daqui a pouco ninguém está mais aqui. Então, o que seria possível? E eu acho que é possível quando você coloca a racionalidade humana dentro de um objetivo central,
se fazer naquela região ou em qualquer outra zona de conflito na Terra, como, por exemplo, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. As partes sentarem e negociarem. Agora, o problema é a intransigência, é o radicalismo. Porque essas pessoas os senhores da guerra, que eu chamo, né, que causam esse caos que deriva de conflitos armados, eles não pensam na dor, no sofrimento, na morte, na destruição, na mutilação das pessoas, nos traumas psicológicos que as pessoas que participam de conflitos ou que viviam em zonas de conflito passam a ter e vão levar para o resto da vida. Eles não pensam nisso. São pessoas que, eu digo, nasceram humanas por engano. Essa é a minha visão conclusiva. Eu vou torcer para que esse cessar-fogo seja duradouro, que haja um acordo de paz definitivo entre judeus e palestinos e que se possa criar um Estado palestino que conviva pacificamente com o Estado de Israel. Para quem não sabe, parte da população de Israel é de origem árabe e professa a religião islâmica e convive harmoniamente com os judeus nesse território. Valeu, moçada! Eu espero que tenham gostado desse encontro. Dê aquele like, dê aquela forcinha ao canal Geogênio. Eu fiquei alguns dias sem gravar, estou com a minha esposa novamente lá no CTI. Ela quase morreu, né? No início dessa semana. Foram momentos muito angustiantes aqui em casa, mas graças a Deus conseguimos reverter e estabilizar a situação dela. Ela está com pneumonia. Ela é portadora de uma doença muito grave, incurável. Está lá no CTI, no Hospital Pan-Americano, na Tijuca, mas está se recuperando. Ontem já estava melhor. E talvez na próxima semana já esteja em casa. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui! Paz!